Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está entrando na sala de vigilância, quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais. A vigília não para. Eu sou o Robson Nunes, humilde âncora desse MesaCast. Estou aqui com o Ederson Nunes, o Dé. Estamos aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai... Não vamos ver, porque é o Demolidor. Ai, que piada boa. Não, mas estamos num clima mais vermelho aí, mais sanguinolento depois desse último episódio. O Dé no canto vermelho do sangue. Você também. E eu num canto mais escuro, mais sombrio. Porque vamos falar da nova temporada de Demolidor Renascido, Born Again, que veio com tudo aí na Marvel e na Marvel Studios e Disney Plus. E assim, digamos, deixou sabores diferentes assim no paladar de cada um. O que você achou? Já deixa para nós o comentário aí, assina o canal, aciona o sininho e já deixa o like, porque vamos sim adentrar na treta. E Dé, quer dar mais algum outro recado antes de entrarmos na treta? Lembrando que você que quer colaborar com a Vigília aqui e ter aquele ingresso de barbada por mês aí, todos os meses ingressos de barbada para você assistir cinema, então já poupa aí no valor do ingresso e já colabora com a gente aqui para você... ajuda a gente, porque a gente tem boleto para pagar aqui, tem site para manter, tem o canal, não é barato, tem bastante equipamento aqui, às vezes tem cobertura. E agora em 4K aqui também, e a gente também participa do nosso grupo de apoiadores, o nosso grupo lá com todos os memes excelentes, e a gente tem lá várias promoções e várias tiradas legais lá para você participar e ser assinante do Vigília Nerd. Isso aí. E comentamos mais a fundo o mundo nerd aí, várias séries que a gente tem acompanhado, várias dicas, então vale a pena dar uma conferida em apoia.se/Vigília Nerd. Nosso mundo de vantagens, ingresso de cinema garantidíssimo para vocês todo mês, e agora tá chegando os meses mais quentes aí do cinema. Tá muita coisa boa vindo aí. Vale a pena conferir lá. Então, vamos à treta que é Demolidor Renascido, 9 episódios, aquela coisa que foi muito aguardada, né? A gente muito falou da série da Netflix, todo mundo meio que se emocionou quando acabou, porque eram temporadas muito boas, era uma minissérie muito boa, que acabaram com os heróis da Marvel na Netflix, enfim. Eles foram pro limbo, voltaram pra Disney, e a Disney resgatou todos eles, ou quase todos eles, e trouxe novamente o nosso Charlie Cox como o nosso Matt Murdock, que a gente já tinha visto a participação dele lá no Homem-Aranha, e como eu já suspeitava, eles deram uma reguladinha, assim como tinham feito já com o Rei do Crime, na série do Gavião Arqueiro. Também, né? E também lembrando que o Rei do Crime também aparece na Echo, né? Na série da Echo, esquecida. E inclusive foi lançado um selo para essa série da Echo que não foi usado no Demolidor. Nunca mais. Isso aí tá estranho. Mas um dos personagens que foi trazido de volta aí, e que para mim funcionou bem na série do Demolidor, mas na própria série dele foi o nosso Punidor, o Justiceiro, o Punisher, né? Aí, ó. O Punisher. Aí. Que tá muito caricato, mas assim, de uma forma boa, sabe? Porque o Jon Bernthal ali entrega muito, né? Ele é muito bom. Muito bom. Ele criou uma expressão vocal pro Justiceiro, né? Isso que é legal. Mas o meu questionamento, já falando só do Justiceiro... Rápidas pinceladas do Justiceiro. E também vim aqui a rigor, que é um personagem muito controverso, né? Hoje em dia, se a gente for pensar, né? Então, eu gosto sempre da dinâmica dele com o Charlie Cox, né? E, assim como nos quadrinhos tem vários diálogos interessantes do Justiceiro com o Demolidor, né? Que são tipo duas faces da mesma moeda. E aí... Mas a coisa que eu mais gosto no Justiceiro é que ele não é de falar muito de palavras, ele é da ação, né? Isso que eu... gosto mais. E também, né? No último episódio ali, ele mostrou por que veio, né? Normalmente o cara que atira pra depois perguntar, né? Então ele resolve antes, pergunta depois, se ele errou, tá tudo bem. O cara já tá outro nível de psicopatia do que a gente imagina dos personagens, né? Assim, em linhas gerais, eu gostei dessa temporada do Demolidor. Não achei... Esperava mais, obviamente, esperava mais, porque muito se falou, teve muito problema de regravação, teve correção de rumos,
Teve o resgate da galera que tava lá na turma do elenco núcleo duro da Netflix, que trouxeram aqui meio que pra... Um pouco pra agradar, um pouco pra, né, enfim. Pois é. Comentaremos. Mas eu esperava mais, eu achei que ia ser uma coisa muito mais contundente. Ok, ela é violenta, ok, ela é crua. Até demais, eu acho, ela até demais, mas em alguns momentos ela me entregou um nível assim de produção muito barata. Como eu falei, eu já sabia que eles iam regular o poder dele para ele ser mais heróico, ser mais super, quase assim, né? Usar os dons dele num nível mais absurdo, assim, e ele usa muito, eles usam muito o recurso dele, escutando o batimento, vendo a aproximação, escutando longe, assim. Sim, é bom. Quase, escutando um nível Superman, assim, quase, né, de escutando longe. E eu acho que, ok, porque esse mundo Marvel que a gente tem na Marvel Studios e que foi calcado aqui no MCU, ele é mais assim, ele não teria como competir, entre aspas, naquele nível de poder baixo que ele tinha da Netflix, que ele apanhava pra caramba, né? E, então eu já tava esperando isso, acho que essa parte até tá ok. A gente fica meio... Eu não sei, tô falando, generalizando, mas eu fiquei muito... quase que espantado ao ver os saltos dele entre os prédios. Sim, assim, uma sim, coisa assim que eles exagerado. tentaram fazer, emular dos quadrinhos ali, que não tenho muito problema com aquilo, mas como a gente já vinha do background da Netflix, eu pensei que, nossa, como fica estranho, né? Como fica estranho ele ver ele fazendo isso depois da gente conhecer ele nas primeiras 3 temporadas ali. Mas assim, no Fringir dos Ovos eu gostei da série, esperava muito mais, a minha expectativa era muito mais alta. Eu acho que em muitos momentos a trama meio que se perde, a gente não sabe muito o que a gente está acompanhando ali. Eu acho que essa guinada do Rei do Crime para prefeito foi feita num estalar de dedos. Achei que poderia ter sido construída, né? Enfim, eles aceleraram muitas coisas assim que eu acho que valeriam explorar numa temporada inteira, né? Não sei. Minha visão assim que tem muitos assuntos acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Começou na pegada legal do assassinato do Fog, né? Daquele lance dele ser o advogado do Tigre Branco, né? Isso eu gostei bastante, sabe? Quando tinha essas pegadas. Depois no outro episódio também teve um outro cara que ele foi ser advogado também, né? Porque tinha que ter um período que ele não fosse o Demolidor, né? Porque senão não faz sentido. Sabe que eu gostei muito daqueles episódios eu também. Ele foi advogado. Foi a parte que eu mais gostei, assim. E depois, acho que era pelo 5º ou 6º, que ele volta a usar o uniforme e volta a ser ativo nas brigas, achei médio, assim, né? Acho que as cenas de luta eram muito, muito melhores na série da Netflix. Eu achava na Netflix eu acho parece a coreografia mais crua, assim, né? Era uma coisa mais potente. Isso. E então faltou um pouquinho, e daí eu acho exagerado a parte de sangue e de quebrar ossos e coisas. Acho que tem que ter, mas achei que foi exagerado, não precisava ser tanto. Mas mesmo assim gostei. Então esses primeiros episódios foram legais por isso, porque não tinha o Demolidor ali, né? Mas ele teve toda a história do Tigre Branco, e aí botaram toda a trama do Rei do Crime prefeito, e depois teve a trama do Muso. Ali, né? Tem a trama dos casais, dos dois núcleos, né? Isso ali. E aí teve a trama do Muso também, que foi pouco aproveitada, né? Exato. Acho que tu matou charada agora. Muitos conteúdos que foram pouco aprofundados e foram acelerados ali num pique ali talvez de regravação, de reaproveitamento e tal. Então a gente termina a temporada meio que pensando assim, que história que eles queriam contar? Né? Eu me senti um pouco assim, entendi, mas será que eles não tinham uma história central que eles deveriam focar um pouco melhor? Que ficou tão dissipada entre tantos assuntos que eles quiseram explorar, né? E teve também teve o outro... Tem um contexto também dos personagens ali atrás do Rei do Crime, né? A Vanessa. O filho do Michael Gandolfini lá, não lembro o nome do personagem lá, que ele ia pra balada com a guria e entregou... O assessor puxa-saco. Assessor puxa-saco lá e acabou entregando tudo.
Teve a menina do sobrinho, filho do Ben Urich lá, que apareceu pouco também. Teve o outro Buck lá, que também, né, também foi pouco apareceu, mas foi pouco explorado. Mas então acho que poderia, de repente, nessa temporada, só usar essa do Rei do Crime Perfeito, sabe? Toda a trama política que tem por trás ali, dele se movimentando para adquirir aquela parte do porto lá, né? E daí esquece a questão do muso, esquece o justiceiro, esquece os vigilantes que ele quer caçar, né? Sei lá, corta 50% do que eles quiseram colocar aqui e aprofunda um pouco mais, né? Porque eu acho que a série, ela não encontrou o tom dela. Ela ficou muito querendo atirar para todos esses lados. E hoje a gente meio que... O que a gente vai discutir aqui para falar dessa série, né? Que história que eles contaram? Ok, Demolidor é isso. Ele renegando o manto, voltando ao manto. Ele com uma crise de fé, volta ao manto. Ele tá sempre nessa inconstância de quase que de identidade, assim, né? Sempre tem uma fé, sempre tem uma peguete ali e tal. Um para-romântico, para não ficar num termo tão pejorativo. E eu acho que é isso, a série não encontrou o tom dela. E eu meio que saquei isso já no primeiro episódio. Quando eles fazem aquele plano sequência do prédio com a volta do mercenário, que eu achei assim... Tem um mercenário também. Que eu achei assim... É mais um. Beleza, vamos botar o mercenário logo de primeira, vamos nessa, né? Aí ele sai de cena, assim, completamente. Até não gostei daquele primeiro episódio, assim. Eu entendi que ele foi um episódio que queremos causar com esse primeiro episódio. Vamos matar o Fog e vamos dar essa cena chocante pro Demolidor. E que assim, eu não me emocionei com aquilo, sabe? Eu achei... eu realmente torci o nariz. Então, eu acho que a todo momento a gente perde esse tom. A gente perde o tom, inclusive naquele episódio que eu gostei, que ele ajuda a salvar o banco. Que é do gerente, que é a mãe da Miss Marvel. O pai da Miss Marvel. O pai da Miss Marvel. O que eu falei? Mãe. Que é o pai da Miss Marvel. Que aparentemente foi um episódio bem isolado, assim, porque não tinha nada, não mostrou nada além dessa história, além das outras coisas. Sabe o que eu achei legal nisso? Sim, eu também gostei. Eu gostei porque ela não conectou. E aí, daqui a pouco vocês investem numa série do Demolidor que não precisa ser uma super trama toda envolvente, com todos os episódios costurados. Conta uma história em cada episódio. Ficou legal, eles que souberam contar. Né? Acho que ficou bem ok, bem honesto aquela proposta ali. Eu entendi logo de cara que é o pai da Miss Marvel, mas eles fizeram desenhado. Aqui é minha filha, aqui é o bonequinho, sabe? Tipo, olha, estamos aqui desenhando pra você que ela existe. O universo Marvel está aí tudo mas unificado. Já tá, sabe? Tipo, já tinha visto ali que estavam de canto. Não, eles desenharam. Ó, tipo, toma aí, você não entendeu, aqui, ó, estamos dizendo que tem. Mas eu achei bem honesto aquele episódio e achei que funcionaria uma série do Demolidor com essa pegada de um episódio por vez. Procedural, um episódio por vez, uma história por cada vez. Eu acho que meio que não é muito mais o que está se produzindo hoje em dia, né? Mas achei que daria certo, assim. Até porque tem essa trama de tribunal, assim, que poderiam explorar. Isso ia ser bacana. E eu gostei muito dos momentos dele como advogado. Assim. Foi momentos que o próprio Charlie Cox cresceu ali na interpretação, né? Ele é bom, ele é um bom Demolidor, é um bom Matt Murdock. Então bota ele mais como Matt Murdock mesmo. Assim. Então, são episódios assim que oscilaram muito, e daí, né, fomos para a parte final, que se você achou fofinho esse episódio aqui, não, peraí, a gente tem um negócio reservado com ele. E me lembrou, de novo, a falta de tom, de toda a série ter um tom do início ao fim, e me lembrou Justiceiro Zona de Guerra. Sim. Aquele último episódio foi Justiceiro Zona de Guerra. Verdade. Vamos causar, vamos mostrar fratura exposta aqui, vamos botar ossos. Machadada em tudo que é lado. Machadada, crânios dilacerando, o Rei do Crime sendo louco. Enfim, sangue total. Eu achei forçado aquela do Rei do Crime. E aí não combina, né? Parece que não combina com a série que a gente estava vendo o tempo todo, né? Ok, tu pode botar uma coisa um pouco mais apimentada, exagerada aqui e ali, mas ali parece que também já destoa. Então, esses são os meus problemas com essa nova temporada. O problema tá na cara, né? As refilmagens, né? A mesma coisa que aconteceu com o filme do Capitão América, Brave New World, né? Admirável Mundo Novo, que eles pegaram uma outra trama e colocaram junto,
E aí tiveram que costurar, né? Esqueceram da trama, fizeram entregaram tudo no trailer. Entregaram tudo no trailer. E aí, mas aqui no Demolidor é muito semelhante, né? Teve já uma história que foi filmada, não curtiram, tinha outra pegada, então eles tiveram que refazer, aproveitar o que tinha sido feito. E aí ficou muitas coisas costuradas, né? Que nem a gente comentou ali. Então, se focar assim, só na parte do Rei do Crime e depois no final aparecesse o Muso. Eu acho importante aparecer o Muso esse, porque ele é um personagem assim, fisicamente muito impactante, né? Um serial killer, né? Então, essa trama poderia começar bem na segunda temporada, assim, né? Mas aí tinha muita coisa. Justiceiro, nossa. Tem bastante coisa. O Justiceiro indo e voltando, né, e tal. Enfim, eles prometem uma segunda temporada ainda maior no final, né? Aquela Sim. coisa, precisamos de um exército, ele está lá, como é que a gente vai chegar lá? Tu tá baleado, né? E aí já faz os fãs, né, criarem toda essa situação. Quem é que é o exército? Quem é que é os defensores aí que a gente já viu? Será que eles têm um plano para isso? Aparentemente, né? Pelo que a gente sabe, assim, foi filmado já uma parte junto, né, com essa primeira temporada, né? Estão terminando a segunda temporada agora. Estão terminando? Estão terminando. Então é isso aí. Então já tem rumores que a Elektra da Elodie Young vai voltar. Então nada definido assim, mas eu já vi rumores, né? Então vai voltar o Luke Cage. Vai voltar o Luke Cage. Então, eles têm ou não têm o plano? Acho que não. Não, eu acho que se a gente está falando agora que foi muito, muito assunto numa temporada só, se eles vão incluir mais todos os defensores na segunda temporada, eles vão incutir no mesmo erro. Assim. A não ser que eles saibam, assim, sabendo contar, entregando assim, eles vão ter que nos convencer, né? Nessa primeira temporada meio que não me convenceu, assim. Embora eu goste muito de ver o Demolidor, gosto muito de ver as cenas, assim. Como eu te falei, eu tava com uma expectativa lá em cima e ela foi ali mediana. Pra mim, acho que agora a expectativa aumentou, sabe? Eles vão ter que se puxar muito mais, né? Porque se a ideia é realmente trazer outros heróis para ajudar o Demolidor na retomada da cidade, então o roteiro vai ter que ser mais coeso. E tomara que eles nos ouçam, né? E utilizam só essa trama. Só essa... A princípio vai ser 9 episódios também, né? Mais 9 episódios. Então eles utilizam só essa trama aí da retomada de Nova York e deposição do Rei do Crime, né? E aí esquece outras coisas que tiverem acontecendo, tipo, vamos... Uma outra coisa que teve nessa temporada aí que também que aproveitaram foi tipo, vamos criar os guerreiros lá do Rei do Crime, tudo com a cabeça do Justiceiro, né? Então, se eles... a gente é fã do Justiceiro, vamos... E ele já falou que vocês são idiotas mesmo, né? Foi uma... Ou mais uma coisa que não precisava ter, né? Sim. Até não foi uma parte que me incomodou, porque até eles fazem esse contraponto, né? De que as pessoas entendem o Justiceiro da forma errada. Exatamente. Né? Então, acho que nesse nível é interessante, assim. E como forma de eles terem, tipo, um grupo para combater ali e dar aquelas cenas de ação que a gente precisa, a gente quer ver numa série de ação de super-herói, né? Então, nós vamos ter aqui os nossos... Tem que ter os soldadinhos. Power Rangers, né? Os soldadinhos do Power Rangers que vão lá fazer o início do episódio ali pra gente ter o respaldo pro final. Isso foi plantado já desde o início da temporada, quando apareciam os soldados já com os milicianos lá, sei lá como é que eram, os caras com a tatuagem do Justiceiro, né? Já idolatravam ele já no início, né? E no final, então, nós somos os guerreiros aí do Rei do Crime e a gente adora o teu como é que é? Não é status quo, é uma outra palavra lá que utiliza pra falar a forma que ele age, né? Que gostam da forma que ele age. E aí, forma alternativa. Uma forma alternativa, assim, que ele age. E aí, só que os caras não sabem por que ele age assim, né? Claro. Sim. Acho que não fazem ideia. Eu acho que ele tá fazendo tudo isso porque ele acha bonito e vai botar na rede social. Então, enfim. Comentando, assim, e agora dando uma conversada sobre a série... Eles poderiam até, de repente, ter feito uma temporada só do Rei do Crime. Assim. Sim, pois é, isso que eu tô comentando. O personagem exige, né, isso. Tu dá um background, né? Como se deram um filme do Guerra Infinita, deram um filme pro Thanos, né? O primeiro filme é do Thanos. É ele lá catando as joias e fazendo a revolução dele.
Daqui a pouco tu dá uma primeira temporada mais pro Rei do Crime, trabalha mais ele ali, dá esse estofo para ele chegar a ser o prefeito e tal. Porque, por mais que, assim, nos quadrinhos o Rei do Crime é muito importante, ele tem todo o estofo ali. E aqui ele não sei, cara, parece que o Vicente D'Onofrio tá legal no papel, mas ele não tá. Quando eu olho para ele, eu não sinto medo. Eu não sinto, assim, aquela coisa, assim, um pavor de olhar para lá vem o Rei do Crime, Lá vem o Rei do Crime. Eu acho que lá vem ele falar da Vanessa. Falar da Vanessa. Eu achei que a parte ali que ele encarcerou o ex-amante da Vanessa ali, eu achei legal, assim, mas também forçado. Tem uma forçaçãozinha ali e tal. Aí depois a Vanessa mandou matar ele, né? Não, ela mata ele. Ela que mata o cara, né? E aí ela mandou matar o Rei do Crime, né? Ela sim. mandou matar o Rei do Crime ali no meio da parada ali, né? E aí ele já antevia aquela situação e contornou, né? Então tem esses momentos, assim, daria para usar uma temporada de escadaria pro Rei do Crime e depois a gente vê e até porque o Rei do Crime já chega pra ele já, né? Apesar de eu adorar ver o Vincent D'Onofrio, ele entrega muito, né? Mas assim, já teve 2 temporadas na série do Demolidor com ele e uma na Echo e uma no Gavião Arqueiro, Hawkeye, e agora aqui, e vai ter mais uma ainda que tem a ver com ele, né? Então já acho que pra mim chega de Rei do Crime, né? Apesar de... tô dando a ideia de fazer uma só do Rei do Crime, tu tá... Não, mas o que tu disse é que tem uma série do Demolidor com o Rei do Crime, né? Não uma série do Rei do Crime. Então, vai ser tipo 4 ou 5... a gente já tem 4 ou 5... 5 ou 6 produtos com o Rei do Crime, sabe? Acho que já chega agora. Cancela o Rei do Crime, explora o Mercenário, explora o Muso. Podia botar Muso foi pra Mas se fosse melhor explorado, podia ter sido uma baita temporada só com esse cara, só com esse vilão. E uma das coisas massa também de fazer é o Justiceiro contra o Demolidor, né? Isso seria muito interessante também. Já teve também na terceira temporada, mas então resolve isso, sabe? Não sei. Enfim, ideias tem um monte, né? Gibis aí tem um monte, né? De histórias. Eu sinto que esse Rei do Crime, por mais que a gente goste da interpretação, da encenação, ele não disse a que veio. Não me preocupa, ele não, sabe, não cagou os heróis a pau como ele deveria fazer, assim. Ele não preocupou os heróis, sabe? Basicamente tem uma rivalidade muito forte com o Demolidor. A ascensão dele para prefeito foi qualquer coisa, né? Então foi muito meio fácil, assim. Então quando ele aparece, assim, ele não me causa, assim, um pavor, uma coisa assim, como a gente sentia como uma preocupação mais fidedigna com o Thanos, né? Então, sei lá. Enfim, são várias questões, assim, que me incomodam na série, assim. Então, por isso que eu acho que ela não passou de um tom médio, assim. Não chegou ao que poderia. Um tom médio, então, nota? Nota 3, você concorda? De 0 a 5 aqui nas nossas notas? Acho que fica ali no meio do caminho, não é muito bom, não é excelente, mas entregou boas cenas, entregou aquela... foi meio que uma amálgama de uma série fora de tom, como eu já falei o episódio inteiro aqui. Faltou acertar um tom do início ao fim, ela foi para um lado, fez piadinha, foi para um lado, Rei do Crime, foi para um lado, muitos assuntos, foi para outro lado, vamos dilacerar e ser trashes, assim. Então ela me apresentou um mundo que foi da série da Miss Marvel até a série do Justiceiro Zona de Guerra, que é um filme esquecido do Justiceiro lá, com o nosso amigo... Falecido. Stevenson. Ray Stevenson, vou dizer Mark. Ray Stevenson. Eu nota 3 também. Eu gostei que ela manteve os personagens, manteve um clima parecido com o da Netflix, aquele nível adulto, né? E então achei que poderia ser... Quando anunciaram, eu pensei, na Disney vai ser estilo a Echo, estilo um seriado mais de baixo nível, assim. Achei que poderia ser muito pior, né? Já tinha sido super aproveitado na Echo, né? O nosso Rei do Crime, verdade. E aí, então, nota 3 também. E agora a coisa... O
O nível subiu, assim. Nível subiu, assim, para a segunda temporada, com esse lance de precisamos de um exército. Precisamos de um exército, quem vai aparecer. E também todo o que o Rei do Crime fez no final dessa temporada aí. Não espero que não venha algum herói que seja até mais super poderoso, assim, que os nossos heróis urbanos aí, né, para ajudar. Porque tem muito trabalho aí pela frente. Eles tinham que fazer uma nova temporada do Luke Cage. E uma temporada assim mais descoladona, assim, mais despreocupada do Luke Cage, mais aventurinha, mais urbaninha, assim, que tivesse sim a sua pegada de preocupação social, mas que fosse um pouco mais para comédia, sabe? Eu acho que o Mike Colter entregaria bem para essa. Sim, ele é um ator já ele tem outras séries aí que é de comédia, que é mais mundana, assim, bem bacanas. É um ator que entregaria bem num papel assim. Vamos ver o que vai acontecer. E você, o que acha que vai acontecer com os defensores da Marvel? Esse exército vai chegar aí nessa segunda temporada? Deixe aí nos comentários, assine o canal, acione o sininho e siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.